Ainda em Brasília, o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, disse hoje em depoimento no STF que foi questionado pelo então presidente Jair Bolsonaro sobre eventuais problemas jurídicos nas eleições de 2022. Bruno Bianco, depois como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. A gente volta a Brasília ao vivo e agora com o Pedro Teixeira para trazer mais detalhes desse depoimento. Pedro. Pois é, Yuri, mais um dia de depoimentos na primeira turma do STF, depoimentos com testemunhas indicadas pelas defesas dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, desta vez Bruno Bianco, que era bastante próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, atuou como advogado-geral da União e ele disse que participou de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes das Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, e nesta reunião o ex-presidente o perguntou sobre eventuais irregularidades ou pontos que poderiam ser questionados sobre o processo eleitoral de 2022. Segundo Bruno Bianco, ele teria respondido ao ex-presidente que não tinha encontrado nenhum ponto que pudesse ser questionado. Ele disse o seguinte, inclusive, abre aspas, em relação ao tema, que foi justamente uma pergunta feita pelo Procurador-Geral da União, Paulo Gonet, ele respondeu o seguinte: se não me falha a memória sobre como havia ocorrido o pleito eleitoral, ele, Bolsonaro, perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico. E eu, de pronto, respondi que não. Disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, havia ocorrido de maneira correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico. Fecha aspas, afirmação do Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, portanto, indica que o ex-presidente o questionou sobre eventuais irregularidades, que ele participou de uma reunião sobre isso, mas que o apontamento feito por ele era de que não havia nenhum tipo de irregularidade e que, na avaliação dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro se mostrou contente ali, entendeu a resposta indicada pelo ex-advogado-geral da União. Só para a gente explicar, Yuri, estes depoimentos não são transmitidos, muito por conta disso a gente traz o relato do que é dito, porque como jornalistas a gente pode acompanhar os depoimentos através de um vídeo que é transmitido na sala da primeira turma, mas os depoimentos só poderão ser acessados depois que todas as testemunhas do caso forem ouvidas. Isso vai acontecer até a próxima segunda-feira, justamente para que uma testemunha não saiba exatamente o que foi dito por outra testemunha, para não interferir nos depoimentos e no processo de investigação sobre essa trama golpista. Volto com você, Yuri. Muito obrigado mais uma vez. Pedro Teixeira falando conosco ao vivo de Brasília. Preciso aqui do Theo Cury e do Pedro Venceslau, meus amigos, para a gente aprofundar estas informações que o Pedro Teixeira nos trouxe, Theo. Queria ouvi-lo porque, enfim, Bruno Bianco, para quem não conhece, não se lembra ou só o conhece como tendo sido advogado-geral da União durante o governo Jair Bolsonaro, é um quadro técnico. Ele sempre atuou no governo federal, ele foi bastante importante, por exemplo, durante as discussões da reforma da Previdência ainda no governo Michel Temer. E ao falar ali que trouxe uma visão técnica no seu testemunho, deixa claro também, olha, da minha parte eu disse, não há nenhum problema jurídico, o sistema não tem nada que do ponto de vista jurídico possa ser feito. E ao dizer que o então presidente Jair Bolsonaro deu anuência ali ou ficou satisfeito com a resposta, até ali não se tem nenhuma discussão fora da institucionalidade, Theo Cury. A questão é em outros âmbitos e é isso que esta ação penal ainda tem a trabalhar com outras forças que não estas forças de pessoas técnicas de dentro do Estado, mas com outras pessoas que circundavam o gabinete presidencial de Jair Bolsonaro.
Exato, e esse é um ponto importante porque muitas vezes ali no final do governo de Jair Bolsonaro ele procurava as pessoas próximas a ele, os auxiliares diretos dele na presidência da República com o objetivo de encontrar algum tipo de respaldo. De alguns ele não encontrou, então ele migrou essa demanda para outros que sinalizaram positivamente com relação a algumas das demandas do então presidente da República, como, por exemplo, o questionamento das urnas eletrônicas ou a possibilidade de um questionamento jurídico sobre o resultado das eleições presidenciais, isso um pouco antes e também depois do resultado das eleições. Ele se cercou de quem falava o que ele queria ouvir. Essa é basicamente a toada que se teve ali no final da gestão dele na presidência da República, inclusive isso admitido pelas pessoas que participaram da gestão dele. Ele buscava ouvir o que fazia sentido ali para a narrativa dele, para o que ele buscava. O Bruno Bianco era chefe da Advocacia Geral da União, era o responsável por fazer essa defesa jurídica do governo perante a justiça, perante os tribunais superiores, tinha uma articulação, um bom trânsito ali perante o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, e já havia dado outros depoimentos ao longo desse processo, mostrando que não havia o que fazer diante da decisão, não havia um cavalo de pau, não havia o que ser feito diante do resultado das eleições presidenciais que o ex-presidente perdeu, que foi derrotado nas urnas. Então, nenhuma grande surpresa com relação a isso, mas ajuda a entender de que maneira o entorno operava do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se cercava de pessoas e que buscava uma resposta que ia na mesma direção do que ele pretendia, do que ele imaginava. Quem dava uma resposta que não era a que ele queria ou que não achava não conseguiria um milagre para as demandas dele, ele acabava deixando um pouco mais de lado.